Existe um erro muito comum sobre a questão do número de repetições. Uma alternativa que surgiu para contornar esse problema é o termo "o músculo não sabe contar". É uma solução definitiva? Não, mas é uma solução que acabou servindo para evitar que iniciantes treinem sem intensidade. Principalmente quando se está falando com um número gigantesco de pessoas e não se tem muito tempo para fazer uma explicação completa. Mas felizmente, hoje temos tempo e você vai aprender como treinar com o máximo de intensidade. E depois disso, a frase "o músculo não sabe contar" não será mais necessária. Mas para que isso aconteça, vamos separar essa aula em duas partes. A primeira é entender qual a finalidade do número de repetições e a segunda é como executar a última repetição. Então vamos pelo começo. Qual a finalidade do número de repetições? Primeiro, eu preciso que você entenda que envolve cálculo. Sim, saber calcular é importante no treino. Algumas pessoas preferem utilizar números fixos, como por exemplo 3 de 10, 3 de 8, 3 de 6. Eu particularmente prefiro usar uma margem um pouco maior, porque isso facilita no cálculo e também diminui a necessidade de ficar ajustando as cargas a todo instante. Nas minhas prescrições, por exemplo, eu utilizo 3 de 6 a 8, 3 de 8 a 10, 3 de 10 a 12, 3 de 8 a 12, mas também existem casos que eu possa utilizar números fixos, vai depender da necessidade. Para que você entenda essa questão de margem maior, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que são 3 séries de 10 a 8 repetições. O que isso significa? Significa que a cada série o número de repetições deve ficar entre 10 a 8 repetições. Em outras palavras, eu preciso que a falha concêntrica ocorra entre 10 a 8 repetições. E a questão que vem agora é: qual carga se utiliza? Não importa. Explico. Para que esse sistema funcione, é necessário compreender o conceito de máximo e mínimo. O mais difícil de compreender é o conceito de máximo. Vamos supor que a pessoa consiga fazer 11 repetições ou mais. Um erro que acontece muito é as pessoas olharem para o número máximo e quando chegam nele, elas param. Não é isso que deve ocorrer. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: faça ao máximo, puxe quantas repetições você conseguir, no máximo, até não conseguir mais. Nesse cenário, se você conseguir fazer 11 repetições ou mais, significa que tem pouco peso. Agora, se fizer 7 repetições ou menos, significa que tem muito peso. O que precisa é encontrar um meio termo, uma carga que permita atingir a falha concêntrica dentro da margem 10, 9 e 8. Se ficar acima de 10, precisa aumentar a carga. Se ficar abaixo de 7, precisa diminuir a carga. É bem simples. O que falta nas pessoas é trabalharem com o máximo de empenho e qualidade. Ok, eu entendi essa parte, mas ainda não faço ideia de qual peso usar. Como é que eu descubro isso? É bem simples, teste prático. Escolhe um peso e dá o seu 100%. Avalia o quanto precisa diminuir ou o quanto precisa aumentar e tenta outra vez. Utiliza um treino como teste para aprender e fica tranquilo, ninguém acerta isso de primeira. A cada treino vai ficar melhor nesse processo. Só lembre-se, esse cálculo é feito no feeling, não com papel e caneta ou calculadora, mas com teste prático. Quando chegar no ponto onde você bate o olho e sabe qual é o peso que tem que ser utilizado, então podemos considerar que você está saindo da fase de iniciante. Muito bem, nessa parte eu preciso da sua máxima atenção ou você vai se perder no meio da explicação. Eu deixei para explicar esse tema agora porque eu acreditei que ficaria mais fácil de compreender. Lembra quando eu falei o peso utilizado não importa? Bom, o que eu queria dizer com isso é que o peso usado no último treino não deve ser usado como parâmetro para o treino de hoje. Em outras palavras, se você vai treinar peito hoje, não use como parâmetro o peso que você utilizou no treino de peito da semana passada. Porque muitas coisas podem influenciar no nível de força, como por exemplo, a temperatura do local, qualidade do sono, se alguma medicação está sendo utilizada, o estresse do trabalho, preocupações pessoais, até mesmo a quantidade de água ingerida no dia influencia no nível de força. É por essa razão que o importante é fazer a seguinte pergunta para si mesmo: qual o máximo de peso que pode ser colocado no treino de hoje? Esquece o ontem, não se preocupa com amanhã, foca no hoje. Nas condições que você tem hoje, qual é o máximo que pode ser utilizado? Por que eu estou dando tanta ênfase nesse ponto? Por dois motivos. O primeiro, as pessoas infelizmente fizeram a interpretação equivocada do princípio de sobrecarga, onde ele diz que para maiores resultados é necessário uma progressão de carga, que as pessoas acabaram entendendo na prática. Por exemplo, treino de peito, você encontrava a recomendação de aumentar a carga semana após semana. Vamos supor que seja aumentado meio quilo a cada treino de peito.
Ao longo de 40 semanas, um supino de 40 kg vira um supino de 60 kg. Ao longo de mais 40 semanas, um supino de 60 kg se tornaria um supino de 80 kg. E a não ser que você tenha uma genética muito bizarra e fora da curva, não é assim que acontece na prática. O princípio da sobrecarga, ele pede que seja colocado o máximo de carga possível naquele momento. Ou seja, naquela situação, naquelas circunstâncias, naquela condição, qual é o melhor que pode ser feito? E o segundo motivo pelo qual eu estou abordando com tanta ênfase essa parte é porque, como existem muitas variáveis que podem influenciar no nível de força, o que acaba acontecendo é o seguinte: como a pessoa não consegue atingir a mesma carga ou aumentar a carga que foi utilizada no treino da semana passada, isso pode, e quase sempre acontece, um abalo emocional na pessoa. Ou seja, ela sente que não está progredindo. Provavelmente você já passou por uma situação como essa. Chega na semana seguinte, não consegue atingir o mesmo número de repetições com o mesmo peso da semana passada e logo deduz que estou regredindo, estou catabolizando, não estou tendo resultado. Isso pode acabar desmotivando a pessoa, pode acabar interferindo até mesmo na alimentação. A pessoa acaba entrando em uma crença de não progressão tão forte que acaba deixando de comer o que deveria, acaba deixando de treinar com a intensidade que poderia. É por isso que eu preciso que vocês nunca esqueçam dessa pergunta, porque é ela que vai fundamentar a qualidade de execução, intensidade e de resultado. Espero que você tenha conseguido acompanhar a linha de raciocínio e feito as devidas anotações, porque agora nós vamos para o próximo exemplo. Vamos supor que o nosso exercício seja remada baixa, uma série de 10 a 8 repetições, e o peso escolhido foram 110 kg. A pergunta que vem agora é: será que o peso escolhido realmente está correto? Ou você acha que está correto? Será que com esse peso eu vou realmente conseguir uma falha concêntrica entre 10 a 8 repetições? A única forma de saber a resposta dessa pergunta é se você de fato sabe o que é uma falha concêntrica. E como é que você descobre isso? É bem simples, observando a última repetição. Agora vem o diferencial que pode realmente mudar a forma como você treina. Primeiro, eu preciso que você tenha entendido a linha de raciocínio até esse momento, porque a partir de agora eu preciso que você já tenha o conhecimento básico para que possa então entender a próxima explicação, porque ela já é mais avançada. Muito bem, agora vamos para a segunda parte e vamos compreender como executar a última repetição. Eu vou utilizar um exercício para bíceps, mas você pode replicar esse conceito que eu vou explicar aqui em qualquer outro grupo muscular. E aproveitando essa parte, eu já vou explicar alguns pontos que vão melhorar o seu treino de bíceps. Primeiramente, aqui temos o deltoide e ele está alinhado com a articulação do cotovelo. Faz de conta que essa linha está reta. Bom, o que vocês podem observar aqui é o seguinte: o halter está projetado um pouco para frente. Esse é o ponto de início do movimento. Por que esse halter está aqui e não aqui? Se ele ficasse totalmente alinhado com o ombro, o que aconteceria? A musculatura do bíceps ficaria completamente relaxada, ou seja, você perderia tensão nessa musculatura. Quando projetamos o halter para frente, ou seja, temos essa leve inclinação aqui, o que acontece? O bíceps fica sob tensão durante toda a série, ou seja, a cada repetição ele se mantém sob tensão do começo ao fim. E isso é muito positivo, por quê? Porque você consegue mais microlesões e depois serão regeneradas e você terá um maior anabolismo. Então, toda vez que você for realizar um exercício para bíceps, seja com barra ou com halter, nunca comece com o braço totalmente alinhado. Precisa ter essa pequena flexão na articulação do cotovelo. Muito bem, vamos ver a execução completa. Eu estou realizando esse exercício unilateral, tem um motivo e depois eu vou explicar o porquê. Como vocês podem observar, vai chegar uma repetição que fica extremamente difícil completar, que é exatamente essa aqui. O que acontece nesse caso? Quando as pessoas chegam nessa repetição, muitas sequer não chegam nela, quando as pessoas chegam nessa repetição que exige mais esforço, o que acontece? Elas compreendem que o exercício acabou. Então, o que normalmente você espera? Que quando esse halter termine de descer, o exercício acaba. Aí que temos um problema e é aí que surge o conceito de última repetição. Você não tem como ter certeza que essa é de fato a sua última repetição. Ah, mas eu fiz muito esforço para completar ela. Ok, mas não significa que o exercício acaba aí. Quando você termina de completar essa última repetição, o que acontece muito? Quando você chega nessa repetição que é extremamente difícil, você não simplesmente larga o halter e joga no chão.
você tem que aproveitar essa descida. Essa descida é o que chamamos de fase excêntrica do movimento. E ela é muito importante, porque é nesse momento que você consegue ainda mais microlesões no músculo que você está estimulando, está treinando. Então, quando você chegar nessas repetições, não importa qual seja o exercício, valorize o final do movimento. Não simplesmente faça a contração e depois solte. Valorize essa volta. Que é o que eu tento fazer aqui, ó. Eu cadencio o possível à volta. Ok, chegando nesse ponto, significa que acabou o movimento? Não. Para ter certeza que você chegou na sua última repetição, que você foi até o seu máximo, você vai tentar outra. Porque o conceito aqui é o seguinte, o exercício só acaba quando você não conseguir completar o movimento. Aí, de fato, você chegou na última repetição. Enquanto você estiver fazendo repetições que você consegue completar, o exercício continua. Lembra, eu expliquei no começo, se você errou a carga, na próxima você acerta. O importante é você chegar na falha total. Quando você chega nessa repetição, novamente, a repetição que é mais difícil, e você completa ela, você não para. O que você faz, você continua, exatamente como eu fiz agora. E eu vou voltar aqui, ó, para que vocês vejam com mais atenção. E agora acontece a última. Ok, o halter estava mais ou menos nessa região, deixa eu trocar aqui. O halter estava mais ou menos nessa região e eu consegui movimentar ele até aqui. Eu movimentei muito? Não, foi pouco. Parece até que não vale a pena fazer esse esforço, mas muito pelo contrário, vale sim. Por dois motivos. Um, porque de fato você tem certeza absoluta que você não consegue fazer outra repetição. E nesse caso aqui dá para perceber até pela via saltada que eu estou fazendo muita força. E dois, como você já completou um movimento extremamente difícil e valorizou a descida dele, quando você faz esse movimento incompleto, mesmo que chegue só até aqui, ou só até aqui, ou até metade, não importa até onde vá. Quando você faz essa repetição que chamamos de incompleta, você estimula ainda mais o bíceps. É quando ele sofre ainda mais microlesões. Então, por mais que pareça que foi pouca coisa, foi bem difícil movimentar o halter daqui até aqui. E outra coisa que vocês podem perceber é a seguinte. O halter fica parado no ar por um tempo, então eu desço. Por que esse halter ficou parado no ar? Essa é a pergunta. Porque eu estou segurando o halter? Não. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Quando elas chegam na última repetição, elas focam mais em segurar o peso do que empurrar o peso. O que você tem que fazer quando você chega na última repetição não é segurar, mas continuar empurrando. Às vezes você consegue subir mais 1 ou 2 centímetros, ou até um pouco mais. Cada centímetro, cada milímetro que você consegue fazer o peso se mexer, você está ganhando vantagem. Por quê? Porque você está estressando ainda mais o grupo muscular. Ah, mas o peso não está se mexendo. Ainda é vantagem, porque você está fazendo muito esforço para conseguir manter o halter nesse estado. E aí, quando ele não se move mais após 1 ou 2 segundos, você tem absoluta certeza que o exercício acabou. Aí nesse caso eu solto o halter e vou fazer o outro lado. Por que eu estou fazendo individualmente? Porque quando eu faço unilateral, o cérebro... Aqui deixa eu pausar para poder explicar esse... Para que haja contração muscular, o neurônio que está aqui no cérebro, ele manda um comando para ativar a musculatura. No caso aqui é o bíceps. Então, o bíceps contrai. Quando você está utilizando os dois halteres, o cérebro divide essa função. Ele precisa focar nos dois braços. Só que aí que tá. Os dois braços não respondem de uma forma igual. Geneticamente falando, um braço não é igual ao outro. Tanto que é normal que um braço se desenvolva um pouco mais do que outro. Você nunca encontra dois músculos exatamente simétricos. Então, quando fazemos unilateral, o que está acontecendo aqui? O cérebro só tem uma função, focar na contração desse lado, desse bíceps, desse braço, que no caso aqui é o bíceps esquerdo. Depois, quando eu troco de lado, qual é a função do cérebro? Ele só precisa se preocupar com uma coisa, com a contração do bíceps do lado direito, e nada mais. Qual a vantagem de fazer sentado? É porque contribui ainda mais nesse quesito. Como você já está sentado, o seu corpo já tem todo o apoio necessário. Então você consegue se concentrar ainda mais na execução desse grupo muscular. E sendo unilateral, você consegue focar ainda mais. E um ponto muito importante. Os dois lados não precisam bater o mesmo número de repetições. Pode acontecer de um braço fazer, por exemplo, 8 repetições e quando você chegar no outro, fazer 9. E não tem problema algum. Isso acontece. Você tem que ir no máximo que aquele músculo consegue fazer. Agora eu vou mostrar o mesmo conceito de última repetição, só que em outro exercício, para mostrar que ele pode ser replicado em qualquer grupo muscular e na grande maioria dos exercícios. Aqui eu faço todos os movimentos completos possíveis, até chegar no movimento incompleto.
E quando eu chego nele, eu me esforço, eu luto contra o peso e então a série se encerra. Então lembre-se, para treinar até o seu máximo, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, o último movimento será incompleto e ele será a prova que não é possível fazer outra repetição. 2. Quando travar, você faz força máxima para contrair o músculo, ou seja, fazer o peso se movimentar. Mesmo que ele não se movimente, você continua fazendo isso. E 3. Controla o máximo possível a fase excêntrica. Fazendo isso, eu te garanto, vai conseguir potencializar os seus resultados. Agora preciso da sua total atenção. Quando não usar esse sistema de última repetição? Não utilize em exercícios que podem levar à lesão, como por exemplo, leg press, supino com barra, o qual halter já é possível fazer, mas com barra não tem como. Hack, agachamento livre. O que eles têm em comum? Quando acontece um movimento incompleto, você fica preso na máquina. Com exceção desse tipo de exercício, você pode utilizar o método de última repetição. Muito bem, para finalizar o último tópico dessa aula, a questão agora é: quantas repetições afinal? De 15 a 6 repetições é uma excelente margem. Dentro dessas 15 a 6, foque em ficar entre 12 a 8 repetições. O 15 ou 6 você usa em algumas situações, quando houver necessidade. O 15, por exemplo, é muito útil quando a pessoa é muito forte em um exercício. Manusear altas cargas, dependendo do exercício, não é tão seguro. Então, usar 15 repetições para quebrar essa força inicial é algo excelente. Porque a força vai cair bem depois de 1 ou 2 séries, e então pode reduzir o peso. Por exemplo, vamos supor que o exercício seja um leg press. Digamos que com 8 repetições a pessoa seja capaz de utilizar 450 kg, e com 15 repetições ela utiliza 300 kg. Se essa pessoa está em um dia não muito confiante, não muito concentrado ou até mesmo não fisicamente bem, por que não reduzir essa carga e subir as repetições? Depois de 1 ou 2 séries, o músculo já sofreu o necessário, então podemos ficar entre 12 a 8 repetições, porque essa carga vai ficar abaixo de 400 kg, ou seja, muito mais fácil de manusear para essa pessoa. Isso se ela respeitar o intervalo de no máximo 1 minuto. Também pode ser utilizado se a pessoa estiver com algum desconforto articular. Ao invés de usar muito peso e piorar, sobe as repetições e quem sabe isso te permita trabalhar até a falha sem dor. Por exemplo, no tendão. Às vezes eu tenho que fazer isso com o tríceps por causa de uma epicondilite no cotovelo, que às vezes passam-se anos e ela não incomoda, mas quando incomoda eu preciso fazer uma adaptação. Já as 6 repetições você pode usar nos dias que deseja dar uma porrada maior em um músculo que custa crescer. Mas faça isso em exercícios e com cargas principalmente que não vão te causar lesões. Alguns grupos musculares respondem melhor com repetições mais altas e outros mais baixas. Por exemplo, no meu caso, braço e trapézio funcionam melhor com repetições mais baixas. Só que eu não uso sempre, só em alguns períodos dentro do planejamento. E por fim, por que 12 a 8 repetições? Porque é uma margem de repetições que permite um equilíbrio entre volume e intensidade, ou seja, permite que o músculo fique sob tensão tempo suficiente com uma carga que gere as microlesões necessárias para que ocorra o anabolismo posteriormente. Isso é tudo? É claro que não, porque é um tema extremamente amplo e complexo, mas eu estou resumindo ele para que fique mais acessível para você, que você consiga colocar tudo que eu estou explicando aqui em prática o quanto antes. Afinal de contas, o objetivo dessa aula é que você melhore o seu treino imediatamente.